Olá, aluno, tudo bem? Meu nome é Vladimir Fernandes e sou seu professor da disciplina Fundamentos de Filosofia e Educação. Vamos ver os conteúdos da nossa segunda aula. Unidade 2, Educação, Cultura e Sociedade. Serão abordados os seguintes conteúdos. Educação e Sociedade, vamos abordar sobre as teorias da educação, sobre os pressupostos epistemológicos da educação, vamos falar sobre o empirismo e a pedagogia diretiva, sobre o apriorismo e a pedagogia não diretiva, sobre o construtivismo e a pedagogia relacional, sobre cultura e educação. Vamos abordar sobre o filósofo Kant e um texto que aborda sobre educação para a autonomia, a saída da minoridade. Vamos falar também da pensadora Hannah Arendt e abordar os assuntos crise na educação e autoridade e educação. Vamos então ao nosso primeiro conteúdo, Educação, Política e Sociedade, as teorias da educação. Pergunto a você, qual o objetivo da educação em relação à sociedade? Qual a finalidade da educação? A educação ela deve salvar a sociedade? Será que a educação ela deve conservar a sociedade tal como a sociedade se encontra? Ou ainda, será que a educação deve transformar a sociedade? O filósofo e educador brasileiro Demerval Saviani escreveu um livro chamado Escola e Democracia, e nesse livro ele discute essas interrogações. Ou seja, como a educação lida com o problema da marginalidade escolar e social. Como a educação lida com o problema daqueles que estão à margem da escola, daqueles que estão excluídos, por exemplo, o analfabeto ou o semi-alfabetizado, e aqueles também que estão à margem da sociedade, o desempregado, aquele que não encontra-se na estrutura social, enfim, aqueles que estão à margem. Então, como a educação lida com essas questões? Então, vamos falar sobre isso. Vamos ver as teorias não críticas da educação ou simplesmente tendência redentora. Então, esse primeiro grupo, que podemos denominar de teorias não críticas, como ele compreende a sociedade? Então, qual a concepção de sociedade que esse primeiro grupo tem? Então, esse primeiro grupo entende que a sociedade é um conjunto orgânico e harmonioso. Então, é como se a sociedade fosse um conjunto coeso, harmônico, certo? Aqui podemos pensar na metáfora de um corpo mesmo, de um organismo, em que existem vários órgãos e todos os órgãos trabalham para a harmonia do conjunto, certo? Então, a marginalidade é um acidente, já que o conjunto da sociedade ele é harmônico. Porventura, algo que saia dessa harmonia é algo acidental que deverá, então, ser corrigido pela educação. Tudo bem? E qual a relação escola-sociedade? Então, a escola ela é autônoma em relação à sociedade. Então, a escola ela deve promover essa coesão social e a correção dos desvios sociais. Então, a escola ela tem esse papel de manter essa coesão social, essa integração entre as partes e a correção desses possíveis desvios sociais, certo? O filósofo brasileiro Lucchesi diz assim que a educação ela é redentora da sociedade. Nessa perspectiva, a educação é redentora, ela vai salvar a sociedade, curar os seus problemas sociais. Então, nesse grupo nós temos a escola tradicional, a escola nova, a escola tecnicista, cada qual ao seu modo vai tentar então salvar a sociedade. É uma concepção otimista, não é mesmo? Já que vê que a escola ela tem um poder de manter a coesão, corrigir os desvios sociais, não é mesmo? Então, é uma concepção otimista, porém, Saviani vai dizer também que ela é ingênua, já que essa concepção não considera suficientemente o fato que a escola está inserida na sociedade e sofre diversas influências, certo? Então, aqui nessa ilustração, eu coloquei uma flecha que sai da escola em direção à sociedade.
É como se a escola estivesse fora da sociedade e atua sob a sociedade, exercendo então essa correção, né? Como se fosse um farol que ilumina e capaz então de corrigir os problemas sociais, certo? Então vamos ver um segundo grupo, as teorias crítico-reprodutivistas da educação ou simplesmente tendência reprodutivista, certo? Qual que é a concepção de sociedade neste segundo grupo? Então, este grupo entende que a sociedade ela não é harmônica como acabamos de ver nesse grupo anterior. Não. Então, a sociedade ela é dividida em classes com interesses divergentes. Então, entende que a sociedade possui diferentes classes. Por exemplo, a classe dos proprietários, a classe dos não proprietários, a classe daqueles que trabalham, a classe daqueles que mandam, certo? Então, os interesses são conflitantes. Então, não existe essa harmonia. E a própria marginalidade, ela é inerente à estrutura da sociedade. Então, não é algo acidental. Então, a exclusão social, aqueles que estão à margem da sociedade, não é algo que ocorra por acidente. Não, é algo já intrínseco à própria sociedade, ao próprio sistema capitalista, certo? E como se dá a relação sociedade-escola nessa perspectiva? Então, a escola ela é dependente da estrutura social. Ela está inserida na sociedade, sofre influências e é dependente dessa estrutura. E ela também vai ser reprodutora da ideologia e da desigualdade social. Então veja, meu caro aluno, aqui a escola ela tem esse papel de reproduzir a ideologia e reproduzir a desigualdade. Então a escola atua aí mantendo a situação como se encontra, certo? Temos aqui a citação de uma frase, né, que reflete o pensamento de Althusser, esse sociólogo francês. Ele diz assim: a escola é um dos aparelhos ideológicos do Estado e reprodutora da ideologia. Então, Althusser entende que existem vários aparelhos ideológicos, como igreja, família, mídia, e a escola é um desses aparelhos. Então, a escola ajuda a reproduzir a ideologia dominante. O que é uma ideologia? Seria esse conjunto de ideias, né, que faz as pessoas pensarem, sentirem e agirem de acordo com os interesses da classe que está no poder. Então a escola é um desses aparelhos e ela ajuda a reproduzir essa ideologia, certo? Temos aqui também uma ideia de Bourdieu e Passeron, também dois sociólogos franceses, e eles dizem assim: a escola realiza uma violência simbólica e beneficia os alunos que possuem maior capital cultural. O que vem a ser esse capital cultural? Podemos entender como aquele conjunto de conhecimentos, competências que os alunos adquirem antes de chegar à escola. Então, o que acontece? Um aluno que vem de uma família estruturada, né, geralmente o que vai acontecer? É um aluno que muitas vezes ele já teve acesso a livros, já foi ao teatro, viajou, certo? Então ele já tem uma bagagem cultural, ele já tem um certo capital cultural. Quando ele chega na escola, ele não vai ter tantas dificuldades, certo? Então provavelmente ele vai passar de ano, vai ser aprovado nas várias séries, quando chegar lá na frente vai conseguir os melhores empregos. Então é isso que eles estão dizendo, que aqueles que possuem maior capital cultural, certo, acabam sendo beneficiados. Porventura, por exemplo, um outro aluno que vem de uma família desestruturada e pobre, então muitas vezes ele não teve acesso a livros, viagens, teatro, certo? Então muitas vezes teve que trabalhar antes de frequentar a escola ou mesmo durante. Então, quando ele chegar na escola, ele não vai ter tanta facilidade e o próprio discurso escolar vai soar como uma violência simbólica, já que pode ser que ele não entenda muitas coisas que serão ditas na escola, certo? Então, aqueles que possuem maior capital cultural se saem melhor. Dessa forma, então, a escola ela reproduz a desigualdade que já existe na sociedade, certo?
Então, a educação ela é reprodutora da sociedade nessa perspectiva, ajuda a reproduzir essa desigualdade social. É uma concepção que podemos chamar de crítico-reprodutivista. Ela é crítica por quê? Porque ela faz uma leitura da sociedade considerando que a escola sofre diversas influências, certo? E reprodutivista porque ela entende que a escola reproduz a sociedade. E mais, ela entende que a escola não é capaz de agir de outra forma, que a escola estaria então condenada a ser reprodutora do sistema, certo? Então aqui eu coloquei uma flecha que sai da sociedade em direção à escola. Então a escola é como se ela tivesse um papel passivo de apenas reproduzir o que já existe na sociedade. Se a sociedade é desigual, a escola então vai ajudar a reproduzir a desigualdade, certo? Vamos ver aqui a teoria crítica ou tendência transformadora, que é uma outra possibilidade, essa teoria crítica. Qual que é a concepção de sociedade dessa teoria crítica? Ela entende como a anterior, que a sociedade ela é dividida em classes com interesses divergentes. Então existem classes diferentes. Existem proprietários, não proprietários, trabalhadores, certo? Então, os interesses não são os mesmos e não existe uma harmonia plena, certo? A marginalidade também é produto da estrutura da sociedade, tal como entende a concepção anterior. Ou seja, a exclusão social, desemprego, problemas sociais, faz parte da estrutura do próprio sistema, do sistema capitalista. Qual a relação escola-sociedade? Então, a teoria crítica entende o seguinte, que a escola está inserida na sociedade, ela sofre influências históricos, sociais, política, econômica, certo? Mas ela não é meramente passiva. A escola pode atuar para reproduzir essas desigualdades, essa condição, mas ela também pode atuar no sentido contrário para transformar a sociedade. Então, a escola não tem um papel meramente passivo, ela pode também contribuir para a mudança social, certo? Vamos falar mais sobre isso. Então, essa teoria crítica, na verdade, ela recusa o otimismo ingênuo da teoria redentora. Lembra-se? Então, a primeira teoria que nós vimos é a teoria redentora, é aquela que entende que a escola vai salvar a sociedade. Essa teoria crítica recusa esse otimismo porque ele é ingênuo, porque não considera que a escola tem porque não considera que a escola sofre influências, O otimismo ingênuo acha que a escola vai salvar e não considera essas diferentes influências. Também a teoria crítica ela não se limita ao pessimismo imobilizador da tendência crítico-reprodutivista. Então, a tendência crítico-reprodutivista, ela é crítica, ela faz uma leitura correta da sociedade, porém, ela entende que a escola tem um papel simplesmente passivo. Então, é um pessimismo e é imobilizador, porque ela entende assim, a escola está inserida, não pode fazer nada, está condenada a reproduzir. Então, é um pessimismo que imobiliza, não há o que fazer. Já essa teoria crítica, o que ela pensa? Que a consciência das influências possibilita, então, buscar caminhos para a transformação social. Ou seja, o fato da escola, e seu corpo docente se fazer consciente que ela está inserida na sociedade, sofre influências, possibilita, então, planejar uma ação contrária, planejar uma reação. Então, a escola ela é mediadora de um projeto social. Se o projeto for transformador, possibilita a transformação. Se for conservador, possibilita a conservação, certo? Então, aqui nós temos que a educação como transformadora da sociedade, nas palavras de Lucchesi, e é uma concepção crítica. A relação sociedade-escola é uma via de mão dupla. A escola sofre influências sociais, mas ela não é meramente passiva. Ela pode também se fazer consciente e atuar no sentido de modificar a sociedade, certo? Vamos então ao momento de interatividade. Identifique qual é a tendência pedagógica da seguinte afirmação.
A escola está condenada a reproduzir a ideologia e a desigualdade social e, dessa forma, manter as condições sociais vigentes. Alternativa A, a tendência redentora. B, a tendência reprodutora. C, a tendência transformadora. D, a tendência redentora e a tendência reprodutora. E, a tendência reprodutora e a tendência transformadora. Pense um pouquinho e já retornaremos.